Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Eu torço pelo bem dos Estados Unidos, eu espero que seja Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Uma chance eleitoral no ano que vem, numa possível dobradinha com o Dória, que esse sim é aquele no colo de quem estiverem derrubados, é Dória, minha gente. A figura que desponta no cenário para 2018 é João Dória. A quem sobra fazer discurso liberal? É nesse sentido que fala assim, por que não João Dória? Já que ele é um fenômeno. Não sabe, até mesmo a turminha de esquerda que faz beicinho, que faz mimimi, que critica o Dória. Você está querendo dizer aos seus espectadores, a nós brasileiros, que o João Dória é de direita? Até mesmo a turminha de esquerda. Eu, Carlos Andreasa, sou um conservador. Tenho autoridade para dizer isso. Tenho cultura, tenho lastro. O Jair Bolsonaro não é representante conservador. Ele não é representante dessa direita que vocês imaginam. Não é mesmo. Ele é um mero militarista, um oportunista que se vale de um papinho de costumes, porque realmente a cultura brasileira está degradada. Cadeiras e esse fundo eleitoral que é o escândalo, aquele fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Que tem um pessoal aqui ligado a candidato de extrema direita, né, que é incapaz, esteve aqui inclusive, não conseguiu em 40 minutos falar lé com cré. Meu voto é Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Donald Trump recua e passa a culpar também grupos antirracistas pelos confrontos em Charlottesville. Em discurso nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que há ótimas pessoas dos dois lados. Não há. Entre racistas não há ótimas pessoas. Então vamos colocar... E é bom falar isso no Brasil, que tem um pessoal aqui ligado a candidato de extrema direita, né, que é incapaz, esteve aqui inclusive, não conseguiu em 40 minutos falar lé com cré. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. Que fazem propaganda, né? Que eles confundem os Estados Unidos com o Brasil. Eles não entendem nada. A maior parte hoje dos debates, inclusive da internet, com todo respeito, é de uma mediocridade absoluta e de uma violência inaudita. Um negócio assim, inacreditável tal. Como é que é? O Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, um dos homens mais célebres da história norte-americana, um dos fundadores da América, ele é o símbolo da divisão entre negros e brancos. Ora, vá tomar no seu. Quando um presidente americano diz que os dois lados têm ótimas pessoas, entre antirracistas e racistas, isso daqui é uma vergonha. É uma vergonha. Ele não sabe o que foi a Guerra Civil. Porque ele é semi-analfabeto, esse presidente norte-americano. Não conhece nada da sua própria história. Ele não sabe o que aconteceu entre 1861 e 1865, durante a Guerra Civil Americana, que foi a guerra mais violenta do século XIX. Utilizou equipamentos bélicos desenvolvidos à época, como uma metralhadora, pela primeira vez numa guerra daquelas proporções, e por aí vai. Portanto, é uma fala horrorosa. E aqueles que no Brasil que querem associar Trump a candidatos até a eleição presidencial do ano que vem, são tão reacionários no sentido que querem remar contra a história. São racistas. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. Sim, Fábio, agora há pouquinho, né, a gente estava aqui acompanhando as redes sociais, acompanhando tudo, aos mantras de Donald Trump. Alguns impronunciáveis, mas já que ele é o virtual presidente, vamos repeti-los. Coisas do tipo, odiamos muçulmanos, odiamos negros, nojentos. Isso está sendo proferido aí num local que até então o mundo via como a celebração das igualdades das democracias? Não, Mona Lisa, não. Na verdade, assim, Donald Trump, na campanha, ele não chegou em momento algum a falar que odiava. Esse é o bom jornalismo? E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. A lista são os democratas racistas, eles que inventaram o racismo nos Estados Unidos e que inventaram a Ku Klux Klan. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. Que possa, de algum modo, desequilibrar o que parece que vai ser fatal, que é a vitória do Hillary Clinton. Não, e se eu tiver errado, eu vou nadar
do Oceano Atlântico de norte a sul. É o seguinte, Bolsonaro é uma figura, um bobalhão, né? Tá preparado? Bom, o Lula tava preparado? Não, não tava, só pra roubar. E roubou, é bom de serviço. Roubou, até hoje a gente paga a conta. Então vamos ver se vai sobrar alguém em pé além do João Dória. Vexo, né? Cada um deles, inclusive, o Jair Bolsonaro. Esta república, primeiro que você não comanda um Brasil sozinho, você tem que fazer uma equipe. Então a gente tem que esperar para ver. Aí você pergunta, e se tiver um segundo turno com Bolsonaro e Lula? Faz o que da vida? Né? Então, um político comprou a passagem para Miami. Aí no debate de televisão para saber o que acontece, ninguém sabe direito o que pode acontecer com ele lá. Eu acho que ele vai dar um soco se alguém provocar ele em alguém. Então tem esse risco, né? Sua atividade empresarial. É brilhante, não sei se a gente tem foto com o Bloomberg. O Trump aí, mas... também é um empresário super famoso nos Estados Unidos, esse quer ser presidente. Por enquanto, o Dória está se comparando com o Bloomberg. Vamos ver em 2020 se ele acha que a Bia Dória vai ser primeira-dama. Com todo o respeito ao Donald Trump, que está aí na foto, agradeço muito, mas meu voto é Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Se eu votasse nos Estados Unidos, eu votaria a Hillary. Mas o Bloomberg foi... Porque o Trump não pode sair da... Não é o perfil... Bom, eu torço pelo bem dos Estados Unidos. Eu espero que seja Hillary Clinton. Eu torço pelo bem dos Estados Unidos, eu espero que seja Hillary Clinton. Que é incapaz, esteve aqui inclusive, não conseguiu em 40 minutos falar Lé com Cré. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. Que fazem propaganda, né? Que eles confundem os Estados Unidos com o Brasil. Eles não entendem nada. A maior parte hoje dos debates, inclusive da internet, com todo respeito, é de uma mediocridade absoluta e de uma violência inaudita. Um negócio assim, inacreditável tal. Como é que é? O Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, um dos homens mais célebres da história norte-americana, um dos fundadores da América, ele é o símbolo da divisão entre negros e brancos. Ora, vá tomar no seu. Quando um presidente americano diz que os dois lados têm ótimas pessoas, entre antirracistas e racistas, isso daqui é uma vergonha, ele não sabe o que foi. Já que ele é o virtual presidente, vamos repeti-los. Coisas do tipo, odiamos muçulmanos, odiamos negros, nojentos. Isso está sendo proferido aí num local que até então o mundo via como a celebração das igualdades das democracias? Não, Mona Lisa, não. Na verdade, assim, Donald Trump, na campanha, ele não chegou em momento algum a falar que odiava. Esse é o bom jornalismo? E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. A lista são os democratas racistas, eles que inventaram o racismo nos Estados Unidos e que inventaram a Ku Klux Klan. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. Que possa, de algum modo, desequilibrar o que parece que vai ser fatal, que é a vitória do Hillary Clinton. Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Eu torço pelo bem dos Estados Unidos, eu espero que seja Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Uma chance eleitoral no ano que vem, numa possível dobradinha com o Dória, que esse sim é aquele no colo de quem estiverem derrubados, é Dória, minha gente. A figura que desponta no cenário para 2018 é João Dória. A quem sobra fazer discurso liberal? É nesse sentido que fala assim, por que não João Dória? Já que ele é um fenômeno. Todo mundo sabe, até mesmo a turminha de esquerda que faz beicinho, que faz mimimi, que critica o Dória. Você está querendo dizer aos seus espectadores, a nós brasileiros, que o João Dória é de direita? Até mesmo a turminha de esquerda. Eu, Carlos Andreasa, sou um conservador. Tenho autoridade para dizer isso. Tenho cultura, tenho lastro. O Jair Bolsonaro não é representante conservador. Ele não é representante dessa direita que vocês imaginam. Não é mesmo. Ele é um mero militar.
Ele é um mero militarista, um oportunista que se vale de um papinho de costumes, porque realmente a cultura brasileira está degradada. Cadeiras e esse fundo eleitoral que é o escândalo, aquele fundo de 3 milhões e 600 milhões de reais. Que tem um pessoal aqui ligado a candidato de extrema direita, né, que é incapaz, teve aqui inclusive, não conseguiu em 40 minutos falar Lé com Cré. Meu voto é Hillary Clinton. Meu voto é Hillary Clinton. Donald Trump recua e passa a culpar também grupos antirracistas pelos confrontos em Charlottesville. Em discurso nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos disse que há ótimas pessoas dos dois lados. Não há. Entre racistas não há ótimas pessoas. Então vamos colocar... E é bom falar isso no Brasil, que tem um pessoal aqui ligado a candidato de extrema direita na Guerra Civil, porque ele é semi-analfabeto, esse presidente norte-americano. Não conhece nada da sua própria história. Ele não sabe o que aconteceu entre 1861 e 1865, durante a Guerra Civil Americana, que foi a guerra mais violenta do século XIX. Utilizou equipamentos bélicos desenvolvidos à época, como uma metralhadora, pela primeira vez, uma guerra daquelas proporções, e por aí vai. Portanto, é uma fala horrorosa. E aqueles que no Brasil que querem associar Trump a candidatos até a eleição presidencial do ano que vem, são tão reacionários no sentido que querem remar contra a história. São racistas. O Abraham Lincoln é republicano, o Martin Luther King é republicano, o Donald Trump é republicano. E os opositores aos republicanos são os racistas, os democratas. Eles que inventaram a Ku Klux Klan. Sim, Fábio, agora há pouquinho, né, a gente estava aqui acompanhando as redes sociais, acompanhando tudo, aos mantras de Donald Trump. Alguns impronunciáveis, mas